Nós sabemos que os riscos não escolhem a hora de acontecer, muito menos o lugar. Por isso, investir em proteção, investir em treinamento, em planejamento, é um compromisso sério com a população para que as pessoas, nos momentos difíceis, possam contar com a mão estendida do município. Que ela saiba que a partir daí ela não estará sozinha. Tenham um excelente evento. Contem com a FAMURS. Contem com os seus prefeitos e prefeitas que estão lá na ponta, fazendo de tudo para poder oferecer a estrutura necessária para nós trabalharmos em favor e junto com a nossa comunidade. Muito obrigada, sintam-se em casa e contem sempre com a Federação dos 497 Municípios Gaúchos. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Com satisfação que estou hoje aqui nesse primeiro seminário estadual de Defesa Civil e Resiliência Climática, promovido pela FAMURS. Parabenizar a FAMURS por esse evento tão importante e que venha o segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, que essa história continue sendo construída. Eu gostaria de tratá-los como colegas. Eu fui servidor de município durante 12 anos, há 13 estou no Tribunal de Contas, então me sinto muito bem no seio dos servidores municipais. Eu sempre digo, eu saí do município, mas o município não saiu de mim. Porque continuo também fazendo auditoria em executivos municipais na área técnica a qual saúda a nossa supervisora Juliana. Saúdo também a nossa colega Júlia, também aqui coordenadora do SASOT, colega Juliana, que participou junto comigo no levantamento. Então, rapidamente contar uma historinha da minha primeira experiência em defesa civil. Eu era servidor de município em 2005, 29 de agosto de 2005. Houve um tornado, não sei se muitos aqui lembram, na região de Vacaria, em Muitos Capões, e que destruiu a cidade de Muitos Capões e o interior da nossa cidade também. E o prefeito, na época, Aquiles Suzin, me chamou. Eu preciso fazer o levantamento dos danos no interior. E chegou com uma pastinha desse tamanho, assim, de documentos e regulamentações e leis, e me largou na mão. Eu nunca tinha ouvido falar desse assunto. E assim eu comecei minha trajetória pela defesa civil. Assim, meio que... E me recordo que foi algo meio tragicômico também, e me recordo até o veículo que nós estávamos, que era um veículo doblô da Secretaria de Educação, que não tínhamos veículo, né? E eu me lembro porque quando eu fui me segurar no veículo para entrar nele, o prefeito fechou a porta e pegou nos meus dedos. Então eu nunca mais esqueci desse episódio, e nem da data. Então, nunca imaginei que estaria aqui hoje. Então, falar um pouco, né, sobre o nosso levantamento, que foi feito, muitos daqui acho que devem ter respondido, né, o nosso questionário. Começando então, falando sobre o que é um levantamento. O levantamento é uma espécie de uma radiografia que nós temos no Tribunal de Contas para fazer, digamos assim, a captura daquela foto, daquela situação que está apresentada, daquela política pública, para poder, sim, entender, estudar melhor e fazer as atividades de avaliação dessas políticas, né? Então, brevemente, gostaria de começar com uma reflexão que eu aprendi com os colegas da Defesa Civil, que é... Quem é a Defesa Civil? Quem é a Defesa Civil, pessoal? Somos todos nós. Somos todos nós. Então, acho que isso é importante que nós tenhamos sempre e levemos para as nossas comunidades que Defesa Civil somos todos nós. Porque quando eu saio de casa, eu estou me tornando um agente de Defesa Civil. Isso, às vezes, as pessoas não têm essa noção, porque, digamos assim, a Defesa Civil é oriundo do nosso processo de evolução civilizatória, né? Se nós formos para a doutrina, as primeiras organizações de defesa civil tiveram início durante a Segunda Guerra, né?
quando os alemães começaram a atacar a Inglaterra e atacar civis, né? Antes disso, geralmente, as guerras ficavam no campo, nas trincheiras, lá no campo de batalha, não havia ofensa aos civis. E aí, ali começou os civis, né? O exército estava no campo de batalha, não tinha tempo de cuidar dos civis. Então, os civis começaram a cuidar dos civis. Então, nesse ponto é que começamos a trabalhar com a noção de que defesa civil somos todos nós, né? Quando eu saio de casa e eu vou lá e coloco o meu lixo, um exemplo bem básico, assim, para tu dar para uma criança, eu descarto o meu lixo corretamente, eu estou fazendo defesa civil, ao contrário de eu chegar lá e botar um sofá dentro do rio. Por quê? Porque eu estou evitando um possível obstáculo que vai criar talvez uma inundação, um alagamento, né, se ocorrer uma chuva. Então, isso é muito importante que a gente tenha esse conceito, e eu assimilei ele e tento assimilar cada dia. Porque uma sociedade, ela é preparada, e ela é a sua maior força contra os desastres, e a gente teve isso no passado, né? Nós tivemos o maior desastre socioambiental da história do Rio Grande do Sul. E se não fossem vocês, e aqui renovar o que foi dito aqui, que é uma coisa que eu queria fazer também, é que eu acho que a nossa cultura não se faz, que as pessoas não têm o hábito de agradecer pelos serviços, né? As pessoas, às vezes, a nossa sociedade é meio ingrata, né? Ela não tem o hábito de agradecer. Então, muito obrigado a todos vocês, senhores e senhoras, que deram muito para amenizar o sofrimento das pessoas, que foram o braço de proteção, o braço amigo que buscou e atendeu as nossas vítimas dos desastres do ano passado. Então, muito obrigado a todos. Pode passar. Então, já que tu falou, Everton, que a defesa civil somos todos nós, onde é que o poder público entra em tudo isso, né? Nós temos a nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, estabelecida na Lei 12.608, não vou me aprofundar muito aqui, né? Mas ela diz que é dever da União, dos Estados e dos municípios adotar medidas de redução dos riscos de acidentes ou desastres, né? E quais são as competências do município? Também nós vamos ter um momento aqui no seminário que vai tratar muito mais profundamente quanto a isso, né? Mas, rapidamente, qual que é a competência do município? Realizar o planejamento e o mapeamento das áreas de risco, fiscalizar, vedar ocupações e monitorar áreas de risco, emitir alertas antecipados com a nossa comunidade, declarar situação de emergência e calamidade, realizar vistorias, evacuações preventivas, manter os abrigos, realizar simulados, controlar suprimentos e avaliar danos, informar a União e o Estado quanto aos desastres que ocorrerem no seu território e estimular a participação da sociedade civil para ser voluntária nas ações de defesa civil. Então, falando um pouquinho agora sobre os nossos números do nosso desastre trágico do ano passado. Deixa eu passar. Aí, falta um pouquinho só. Acho que aqui só rememorar, porque às vezes a gente começa a passar o tempo, a gente começa a perder a noção dos números, né? Parece que as coisas começam a ficar assim. Mas vamos lembrar um pouquinho. Foram 1.000 milímetros de chuva em 30 dias, quando a média histórica era de 130. Nós tivemos mais de 5.000 movimentos de massa. Isso não se havia notícia no estado do Rio Grande do Sul de movimentos de massa, como a doutora Ana comentou. Nós não tínhamos essa experiência. Foram 478 dos 497 municípios, sendo que 95 em situação de calamidade. 2,4 milhões de pessoas atingidas. 81 mil pessoas foram desabrigadas, precisaram do atendimento de vocês. Vocês cuidaram dessas pessoas. 580 mil pessoas foram desalojadas, 806 pessoas feridas, 25 desaparecidas. Acho que aqui seriam os pontos mais lamentáveis de tudo isso, que são as pessoas desaparecidas e as pessoas que vieram a óbito nessa tragédia. 184 no total.
Então aqui eu trago a área do Rio Grande do Sul sem inundação e vejo a área com inundação. Aqui que eu falei os movimentos de massa. Cada pontinho vermelho daqueles ali que vocês estão vendo é onde ocorreu algum movimento de massa. Foram 5.000. Tá? Então isso vocês conseguem acessar. Tem o webmappers lá que vocês conseguem verificar os movimentos que foram catalogados. Então, o que nos motivou a fazer o levantamento, que é esse instrumento que nós temos de fazer uma radiografia da defesa civil, das defesas civis do Estado do Rio Grande do Sul? Então, qual foi a nossa motivação? Para entender melhor uma política, nós temos que obter os dados. Então, nós tivemos como motivação diagnosticar a capacidade, local de planejamento, preparação e resposta, subsidiar as nossas auditorias e ações de controle, fomentar boas práticas, que é o que nós estamos fazendo aqui, fomentando boas práticas. Subsidiar decisões e ações pelos administradores municipais, afinal, os administradores têm que saber como está a minha situação e como está a dos demais, até para você ver, não, eu estou no caminho certo, não, eu tenho que melhorar. E possibilitar o controle social dessa política pública. Não, eu tenho que dar para a minha comunidade, para a minha sociedade, a radiografia de como está a capacidade de resposta dos municípios. Então, isso foi o nosso objetivo quando a gente fez esse levantamento, e agradecer aqui a pessoa do Roberto Tadeu, o colega auditor, diretor de controle e fiscalização, que também recebeu a nossa ideia e deu toda a liberdade para que a gente fizesse o trabalho. Então, a abrangência do levantamento foram 497 municípios que receberam o questionário. Desses 497, 485 responderam, então nós tivemos uma abrangência de 97%. Então, nós dividimos em dois extratos, um extrato com todos os 485 e o outro extrato com 143 municípios mais suscetíveis a desastre com base no ICM, que é o Índice de Capacidade Municipal do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Então, aqui está a fotinho deles. Vejam que os municípios em azul são os municípios que não estão em áreas, por enquanto, né? Não estão em áreas, porque leva em conta a média histórica de desastres para compor o índice. E os que estão em vermelho são aqueles que estão em áreas suscetíveis. Vejo que a região da fronteira provavelmente seja pela questão do histórico de secas, né? Nós tínhamos histórico de seca, muita seca, e não tínhamos o histórico de chuvas em excesso. Agora já temos a questão, vejo que agora a abrangência provavelmente seja do curso do Rio Jacuí, né? Mais para o centro do estado, onde temos a questão das águas e das inundações. Pode passar. Então, desse nosso levantamento e das respostas dos questionários, nós conseguimos mapear as seguintes informações. Planejamento e normas locais. 93% dos municípios têm legislação sobre defesa civil. 81% possuem plano de contingência, mas 44% desses municípios não têm plano de contingência atualizado. Então, me parece que nós temos que evoluir e fazer com que esse instrumento de planejamento ele esteja adequado à situação do município e sendo devidamente... bom dia, acabei de citá-lo, diretor, por ter acreditado no nosso trabalho. Então, e o mais preocupante de tudo isso é que 17% dos municípios, quase os 8, se vocês forem ver, não tem plano de contingência. Tá? Agora, eu fico aqui uma reflexão. Nesses municípios que possuem um plano de contingência, será que houve a participação da comunidade na elaboração desse plano de contingência? Será que não seria importante que a sociedade, a comunidade participasse através de audiência pública, através de consultas, para que também se manifestasse nesse processo? Passando então para a estrutura e recursos humanos. Nós temos uma realidade que
mais de 85% dos municípios têm a sua coordenadoria de defesa civil, porém, 20% não tem qualquer servidor, seja ele dedicado ou designado. E aqui nós vamos entrar numa questão que eu comentei há alguns dias, num evento que participei. Fazer defesa civil não é uma receita de bolo, que você vai pegar, vai seguir. Cada município vai ter as suas peculiaridades, né? Então, claro, na nossa regional nós temos municípios com 1.700 habitantes. Será que eu tenho que fazer concurso para agente ou criar o cargo de agente de defesa civil? Não sei. Agora, um município que está localizado nas áreas mais suscetíveis a desastres, um município maior, com uma população grande, não seria interessante já termos cargos efetivos para trabalhar com essa política pública? Fica a reflexão. Um outro dado que também preocupa é que 25% dos municípios contam apenas com equipe comissionada na defesa civil. Então, aqui, não estou criticando aqui, eu sou servidor de carreira desde os 18 anos, não estou dizendo que servidor de comissão não seja apto, bem o contrário, e que o CEL seja, ou que somente o servidor de carreira seja o que é o bom, não é em nenhum momento isso. Mas é que o questionamento fica de que como que será a continuidade desse trabalho se houver a solução de continuidade. Se aquela pessoa, ela pode ter sido um CC, lá no meu município havia um senhor que era CC, fez um excelente trabalho, estruturou, fez núcleos de defesa civil no interior, fez simulados, aí trocou o prefeito, tirou ele e foi a defesa civil do município. Então, avançou muito. E aí, como a doutora Ana comentou, houve uma solução de a doutora Silvia comentou, houve uma solução de continuidade. Tudo aquilo que havia sido construído se perdeu. Então, isso que nós temos que pensar com relação a isso. Um outro dado também que nos preocupou, 36%, mais de 35% dos municípios, não tem qualquer item estrutural. Seja um telefone, seja um computador, seja uma sala, seja uma viatura. E eu fico pensando que um dos pontos será a prestação de contas. Eu fico imaginando como é que o servidor vai prestar contas se ele não tem um computador. Se acontecer um desastre no município, ele não tem um telefone para receber chamada. Ele não tem uma câmera digital boa. Nós temos exemplos, eu visitei um município que deixou de... secretário Rafael, só de citar, eu visitei um município que deixou de receber recursos da União porque não fez foto georreferenciada. O que aconteceu lá? Eles estiveram no local, não fizeram um registro do cenário, reconstruíram. Aí quando o coordenador ficou sabendo, vocês reconstruíram, como é que eu vou pedir recursos para refazer, se está pronta a obra? O que era emergencial ficou definitivo. Por quê? Porque não tinha como comprovar que aquele local tinha sido atingido pelo desastre. Para vocês terem uma noção. Porque às vezes um item de estrutura pode viabilizar todo um trabalho de uma administração. Então, o importante que vocês, e a gente, aqui está o Juliano que é testemunho, nós ficamos muito preocupados quando nós começamos a estruturar os dados. Por quê? Porque a gente estava vendo dados bem sensíveis. Assim, será que isso está certo? E o que até conversando, peguei um questionário e liguei para alguns municípios que estavam, assim, com dados bem, informações ruins, assim, dados bem, uma estruturação bem frágil. E o que eles nos disseram? Muitas vezes falta o apoio. Falta o gestor se dar conta de que precisamos estruturar a nossa defesa civil. Então, porque assim, o exemplo que nós temos, eu falei de municípios com costa, e cada realidade vai ser a sua em termos de estruturação, acho que isso vai ser bem trabalhado pelos colegas de defesa civil. Se eu sou um município atingido, aquela história, não é receita de voto, se eu sou um município atingido por seca, será que não é importante que eu tenha um tanque de distribuição de água? Se eu sou um município da Serra, como eu visitei, não sei se tem alguém de Putinga aqui, eu fui a Putinga, tem locais de Putinga que ficaram 30 dias sem acesso, que é uma região muito montanhosa. Será que lá em Putinga não seria importante ter
um veículo 4x4? Agora, se é um município ribeirinho que está na costa, por exemplo, do Jacuí, do Uruguai, será que não é importante eu ter um barco? Então, cada município vai se estruturar conforme essa realidade e os riscos a que está submetido. Então, isso é uma coisa que nos preocupa em termos de estruturação. E a gente sabe que é muita boa vontade dos servidores e de quem trabalha na área. Mas, às vezes, ainda nós temos que ter uma conscientização maior dos gestores. Certo? Pode passar. E aqui nós vamos chegar no ponto que tem ligação direta. Eu não sei se a gente pode fazer adentro, né, conforme vai acontecendo, mas uma observação bem importante, tá? Cito o exemplo de Pareci Novo, tá? 4.200 habitantes, a gente é cortado pelo Rio Caí. A gente foi o 7º município mais atingido, segundo o MUP do Estado, tá? Na tragédia de 1º de maio. A gente fala muito em investimento, né? Mas a gente é um município que ele é 75%. Obrigado. Um município de Pareci Novo, o 7º município mais atingido do estado no desastre de 1º de maio. Tá? 75% do município é agricultura. Uma agricultura que ela vai levar 10 anos para se recuperar. Então a gente tem um atraso de 10 anos. Levando isso em consideração, como que um município que agora vai entrar uma reforma tributária, vai perder boa parte do seu recurso, vai conseguir investir em defesa civil sem um auxílio maior vindo tanto do governo do estado quanto da União? A gente fala muito em estruturar a defesa civil, a gente escuta isso, acho que todos os coordenadores estão aqui, a gente escuta isso em todos os lugares, todos os cursos, todas as palestras, seminários, enfim, mas a gente precisa efetivamente sentar todos os órgãos, Ministério Público, Tribunal de Contas. Eu acho que a busca incansável hoje é tentar mapear os municípios que estão mais suscetíveis, especialmente os que têm os municípios cortados por rios. A gente tem uma dificuldade para que seja feito desacionamento. Tem toda uma ação de mitigação que vai demorar um grande período de tempo, mas que se crie um ambiente onde a gente consiga, municípios maiores talvez, auxiliar os menores, que a gente consiga buscar doações, tanto de viaturas, de embarcações, que a gente consiga chegar ao recurso de uma forma que ela não dependa exclusivamente do município. No meu caso, parabenizo a minha prefeita, a Cristina, ela tem uma visão fantástica com relação à defesa civil, mas ela é engessada. A gente não tem de onde tirar esse recurso. Muitas vezes o município ele inviabiliza por não ter o recurso para poder estruturar a sua defesa civil. Então fica a sugestão que a gente consiga criar um coletivo que busque de alguns outros, que ensine para a gente outras formas e de onde tirar esse recurso para a gente poder estruturar. Porque no final quem sofre é a comunidade. E a gente por não conseguir atender a nossa própria comunidade. Prefeito, eu entendo a tua colocação, mas assim, me parece, e eu não vou falar sobre isso, que política pública tem que ter financiamento. Mas estrutura mínima me parece que não é dispendioso. Claro, fazer prevenção, fazer contenção de encosta, fazer desacionamento, não é qualquer município, aí nós estamos falando de ações de prevenção e mitigação, que talvez a gente possa buscar mais subsídios tanto na SEDEC quanto no nível de Estado, na Secretaria de Estado. Tá? Porque aqui que eu estou falando não são coisas caras. Tá? Eu vou falar aqui, por exemplo, 85% dos municípios têm fundo municipal de defesa civil, só que 38% desses municípios não tinha dinheiro nenhum nesse fundo. Aí eu fico questionando, vocês querem vir fazer um treinamento aqui em Porto Alegre, dinheiro aonde? Não foi detalhado nem R$1.000, R$2.000, R$3.000. Comprar um telefone bom, que dê para botar o aplicativo para fazer foto real referenciada, é R$4.000. Um computador bom, R$5.000. Será que eu fico questionando, será que o gestor não tem como destinar pelo menos 15 a 20 mil do seu orçamento para pelo menos dar condições para vocês enviarem para a SEDEC um projeto? Tem que pensar assim, vocês têm que aprender a fazer projetos. Muitas vezes tem o dinheiro e não é acessado. A gente tem várias experiências e a gente trabalhou com a gestão assistida ano passado. Teve municípios que saíram contemplados com o dinheiro do fundo que não estavam sabendo. Nós ligamos, ó fulano, tu viu que saiu a portaria, o decreto, não me lembro qual era isso mesmo. Você tem dinheiro lá,
Ah, mas a gente não estava sabendo. Pois é. Então vejam que às vezes, e o que eu estou dizendo aqui, colega, eu entendo todas as agruras, mas o que eu quero me referir é básico. Você ter uma sala para você guardar seus equipamentos. Entende? Eu acho que é isso que a gente tem que começar, nós não podemos querer dar o passo maior que a perna. Nós temos que começar, porque tem vários níveis de estruturação na nossa defesa civil estadual. Nós temos municípios que estão muito na frente, tem municípios que estão muito lá atrás, como vocês viram nos dados. Tem municípios que não tem nem coordenadoria. Então vejam que a disparidade é muito grande, mas eu vou evoluir porque eu estou com o tempo estourado. Então, quanto à prevenção e mitigação, 73% dos municípios realizam ações preventivas, contudo, quase 50% não mapeiam áreas de risco. Aí, como é que eu vou fazer gestão, planejamento, se eu não sei onde é que os riscos da minha cidade? Onde é que estão as áreas que podem ter movimento de massa, pode ter alagamento, ou estão mais suscetíveis a vendavais, tudo isso. 84% dos municípios não possuem sistemas de alerta, e aqui vamos entrar num ponto que não, às vezes a gente já pensa, vou botar uma sirene, botar alerta no medidor de rio, pessoal, que são coisas caras. Mas será que eu, utilizando a rede social do município, que todo mundo acompanha, aproveitando os alertas que vêm, e eu tenho acompanhado que os alertas da Defesa Civil Estadual estão cada vez melhores e mais seguidos, será que eu compartilhando aquele dado, já não estou atendendo o fim, que é avisar a minha comunidade que está tendo um risco ali? Então, são reflexões que nós temos que internalizá-las. E cada município vai ter a sua estratégia. E aqui que é um dado muito preocupante, que apenas 12% dos municípios realizam ações educativas em escolas. Como é que eu questiono os senhores como gestores da área, como é que nós vamos mudar uma cultura reativa, que é a cultura brasileira, infelizmente, né, que espera acontecer para depois correr atrás, para uma cultura de prevenção? Não são as nossas escolas, não são as nossas futuras gerações? Fica o desafio para a reflexão de todos que estão aqui. Agora aqui um dado também importante, que é a gente desse reporte que nós fizemos do extrato dos municípios que estão em áreas mais vulneráveis, 86% executam ações de planejamento de prevenção. Ele é um pouco melhor, o índice, consideravelmente, com relação a quem não está. Contudo, quase 30% não realizam mapeamento de área de risco. Então, os municípios onde há a probabilidade, isso não é eu que estou dizendo, é a ciência, é os dados históricos, né, onde há mais possibilidade de ocorrer um desastre, não estão realizando mapeamento. E também é o seguinte, apenas 13% realizam simulados. Pode passar. Então, chegamos já nas conclusões. Nós tivemos identificado no nosso levantamento que nós temos avanços importantes na defesa civil, como é o caso dos fundos, a criação dos fundos, que provavelmente seja para poder receber os recursos, não recebe, e com relação também à legislação. Agora nós temos deficiências relevantes, principalmente quanto a planejamento, em termos de plano de contingência e mapeamento de áreas de risco, que estão interligados. Nós temos deficiências também em prevenção, preparação e mitigação. A ausência de treinamentos, acho que esse espaço que está acontecendo hoje aqui, esse espaço de discussão, de aprendizado, vejam, nós estamos no primeiro, e que bom que nós estamos no primeiro, e que venham muito mais. Por quê? Porque isso está espelhado no nosso levantamento. As pessoas que iriam aprender muitas vezes não tinham oportunidade, não queriam, não era uma consciência coletiva de que aquele assunto era necessário ser trazido à janela de discussão. Nós ainda temos uma deficiência muito grande em financiamento de prevenção, vejam bem, prevenção municipal, tá? Com relação àquela estrutura mínima, que é aquilo que eu disse, talvez o município menor com poucos recursos seja mais difícil do que nos maiores, mas o cobertor é curto, mas não é tão curto. Talvez, se a gente conscientizar o gestor, a gente consegue obter pelo menos uma estrutura mínima, pessoal. Um computador não sai caro, um celular não sai caro, né?
uma gratificação para quem trabalha nessa área, não sai caro, porque muitos de vocês que estão aqui trabalham sem ser remunerado para tanto, a gente sabe disso, tem municípios que designam a pessoa e não remuneram por isso. Então, nós temos que sim trabalhar com isso. E aqui é importante que a gente diga que o nosso trabalho constou do relatório de contas dos prefeitos deste ano, tá? De 2024. Todos os prefeitos de vocês vão receber lá no seu relatório de contas um capítulo que trata sobre defesa civil. Então seria importante que vocês pedissem acesso aos prefeitos para verem o que constou lá. E foi com base no nosso levantamento. Nesse primeiro momento, considerando que também isso é uma questão inédita no tribunal, nunca havia sido feito um levantamento tão profundo e tratado nas contas dos prefeitos. Então, no primeiro momento, serão feitas recomendações. A nossa área técnica fez recomendações. E no segundo momento, aí não. Aí nós vamos fazer uma análise mais profunda e dizer, olha, prefeito, o senhor foi comunicado, tinha que estruturar, tinha que adotar ações e tal, quem sabe, então, nós vamos ter que tomar uma outra decisão com relação ao caso. Certo? Aqui eu deixo o link, para quem não teve acesso, acho que o tribunal mandou para todos os municípios, não sei se todos receberam, mas aqui está o link para vocês acessarem, para vocês verem quais são as respostas dos seus municípios, como é que está o seu município, como é que está o município vizinho, tem todos nos anexos ali, tem todos os dados. Aqui eu trazer um pouco da repercussão, que é uma coisa importante. Acho que o secretário Rafael também pode testemunhar. Acho que não sei se tem outro estado que tem um levantamento tão abrangente, nem a União acho que não tem um levantamento tão abrangente com relação à defesa civil, coisa que a gente conseguiu. E graças a vocês que responderam o questionário, meu muito obrigado. Então aqui está o resumo das principais repercussões. Nós tivemos uma ampla cobertura da mídia, pode passar. Nós tivemos cobertura de mídia local, também não só estadual, em várias regiões, a gente acabou. E aqui eu deixo uma reportagem bem interessante, que é do município de Frederico Westphalen, que após o levantamento o prefeito noticiou que ia então criar cargos de provimento efetivo para atuação na sua defesa civil. Não sei se tem alguém de Frederico aqui. Mas enfim, tem a notícia aqui que ele mandou para a Câmara de Vereadores a estruturação da sua defesa civil. Pode começar. Então, deixando considerações finais. Se me permitam. E eu acho que isso a gente tem que internalizar. Prevenir é proteger vidas. Preparar é reduzir o sofrimento. Planejar é construir resiliência. Sem planejamento, nós vamos continuar patinando. Sem prevenção, o desastre é certo. Sem preparo, o custo humano é incalculável. E é isso que importa. Sem planejamento, os mais vulneráveis sempre pagarão o preço. E para concluir, o futuro da proteção e defesa civil do Estado do Rio Grande do Sul começa em cada um dos municípios dos senhores. O tempo de agir é agora. Nós não sabemos qual é o ponto de não retorno. A gente sabe que provavelmente virão novamente desafios. Então, para encerrar, eu gosto muito de uma frase do Chico Xavier que me guia quando às vezes eu estou impactado por algum desafio. A gente não pode ter a ver com o que me inspirou a criar essa frase. A gente não pode voltar lá atrás e fazer um novo começo. Mas a gente pode começar hoje aqui, ó. Vocês estão começando hoje e fazer um novo fim. Obrigado, senhores. Desculpa o atraso. Uma belíssima ilustração da nossa realidade, da realidade gaúcha, através do Everton, o auditor. E essa é realmente a nossa realidade, é o que a gente está trabalhando em cima e é o que a gente vem dizendo. Os gestores municipais, eles precisam olhar, e tem alguns prefeitos aqui, eu vi o prefeito Lucas de São Gabriel, eles precisam olhar com outra visão da defesa civil. Uma defesa civil que realmente olhe para o ser humano, olhe para a prevenção.
que ela deixe de ser aquele cabide de emprego. E é o que a FAMURS também está tentando a fazer, ajudar com que essa visão mude. Eu quero agradecer a presença do Emerson Correia, aqui representando o CREA-RS, representando a presidente Nancy Walter. Obrigado, Emerson, obrigado. Transmita a nossa presidente Nancy o nosso agradecimento da FAMURS pela parceria que o CREA tem com a FAMURS e com os municípios gaúchos. Dando sequência, então, vamos chamar agora para falar sobre o Programa Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres. Vamos chamar o diretor do Departamento de Projetos e Gestão do Conhecimento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Tenente Coronel